Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Faculdade de Direito Sul de Minas. Meu nome é Conte, eu sou professor aqui na faculdade. Quero agradecer demais da conta a presença de todos vocês. Todo mundo saiu de casa, teve gente que viajou, chegou mais cedo, chegou agora, na correria. Mas a gente quer agradecer demais. Tudo que a gente faz aqui na faculdade, principalmente esse projeto de responsabilidade social, só acontece por conta da confiança de vocês no nosso trabalho. E isso é muito bom para nós. Quando a gente vê várias pessoas de diferentes lugares aqui confiando no nosso trabalho, isso é show de bola. Então, de novo, muito obrigado pela gentileza, pela confiança de vocês no nosso trabalho. Eu quero agradecer também toda a galera da faculdade que faz isso aqui acontecer, tá? Eu é que vou falar, mas para que eu possa falar com vocês, um monte de coisa teve que acontecer. E aí tem a Juliana, a Luana, o Lucas, a Patrícia do setor comercial, a Luísa da extensão que entrou aqui agora, o Andrei que está tirando foto, o Rodrigo que está sentado aqui, que são da assessoria de comunicação, o Edmilson que é o menino que cuida de tudo, fazendo tudo acontecer aqui, que está lá no fundo, e ainda tem uma galeraça que arrumou, que limpou, que passou cheirinho gostoso aqui, que preparou um lanche para vocês, não sei o quê. Então tem muita gente que ajuda para fazer isso tudo aqui acontecer. Antes da gente começar, quero só chamar a atenção de vocês para os dados do nosso vestibular, porque eles estão várias novidades nós temos no vestibular, né? Inscrição abre agora dia 1º de outubro. Vocês podem aproveitar a nota do Enem ou optar pelo vestibular. Nota do Enem, estou no terceiro, eu não fiz o Enem, só sai em janeiro a minha nota. A gente vai prestigiar, como sempre faz aqui na faculdade, um bom aluno. Fez o ano passado como treineiro, tem nota bacana, pode aproveitar do ano passado, a gente vai aceitar. Um monte de bolsa de estudos, nós temos 5 bolsas super top para o pessoal da nota do Enem, tá? Começa com 80%, 70%, 60%, 50%, 40% essas 5 bolsas. Tem as condições, vão estar no site semana que vem no edital. E temos 30, Patrícia, me ajuda, 30 para o vestibular. Então, não aproveitou a nota do Enem, não teve, não quis, não deu, sei lá, não interessa a gente discutir. Lá do pessoal do vestibular, nós vamos ter também as bolsas e depois tem mais um monte de bolsa. Entre no nosso site, lá tem todas as informações. Prova vai ser dia 2 de dezembro, para quem não aproveitar a nota do Enem. Quero lembrar também um outro detalhe do nosso vestibular. Ele é muito específico, porque a gente tem um perfil de aluno que a gente quer, que acho que algumas pessoas já conversaram comigo a respeito disso, mas só quero lembrar. Então a nossa prova tem língua portuguesa, redação, literatura, e geografia e história aparece como conteúdo de interpretação de texto na prova de língua portuguesa. Então, não tem prova de geografia e história especificamente. A prova vai seguir o horário do Enem, 13h30 começa até 17h30, porque vocês já vão ter treinado 2 domingos para o horário, vão estar tranquilos. Tá? Se tiver alguma dúvida, pergunta para o pessoal que está aí com a gente, no final nós estaremos à disposição. E tem as informações no site, já o edital vai estar pronto. Ó. Vocês que adoram isso, né? Tira a foto desse quadradinho, quem fala tudo para vocês, eu acho o máximo isso, esses quadradinhos que falam para a gente. Ó. Não é? Como é que chama esses quadradinhos aqui? Nossa, isso é chique, vem aqui falar. Eu não consigo falar isso aí não, fala de novo, André, eu vou ficar quietinho, peraí. Isso, esse negócio aí que ele falou, entendeu? Quadradinho. Lembra do quadradinho que está tudo certo. Pessoal, a ideia hoje é conversar com vocês aqui sobre consumo e meio ambiente. É um dos temas que está muito cotado para ser discutido na redação do Enem. Dar argumentos para que vocês possam desenvolver os de vocês lá na redação. Vamos deixar até aqui uma propostazinha no final para o encerramento, para a conclusão de vocês, onde vocês têm que também apresentar uma proposição. Tá? Não faz muito sentido vir aqui, conversar e falar, beleza, tchau, agora vocês se viram, faz lá o negócio. Né? Não tem muito sentido. Então a gente vai deixar algumas propostas para vocês. Primeiro vamos entender o que é meio ambiente. Esse conceito aí é um conceito multidisciplinar hoje. Conceito, gente, lembrem-se disso. A gente não deve decorar. Eu sei que para a prova do Enem vocês têm que decorar já um monte de fórmula, não tem jeito. Mas conceito, você precisa entender ele. Se você entende, se você sabe o significado do conceito, quando você precisa usar ele, você está pronto
Não tem problema de, esqueci um detalhezinho, esqueci uma letrinha e não vou conseguir. Então vamos lá. A melhor figura para representar o meio ambiente hoje é essa aqui, a figura da rede ou a teia, porque meio ambiente é um organismo complexo onde todos os elementos se relacionam e não existe ordem, não existe hierarquia. É muito comum que as pessoas pensem assim: olha, a gente precisa estabelecer uma ordem, uma sequência dos elementos que compõem o meio ambiente. Então eu começo lá, a água, depois o solo, depois a fauna, depois a flora, depois vem o ser humano, depois vem o ar, depois vem os micro-organismos, depois vem os minerais. O que vem primeiro? A água vem primeiro? Nossa, é muito importante realmente a água. Quem consegue ficar sem respirar aí 2 minutos? Ninguém, tá? Então, será que o ar não tem que vir primeiro? Mas eu preciso da flora e da fauna. Não tem essa. Por isso, este conceito. Todos esses elementos se relacionam. Então, as ideias que a gente precisa guardar aqui: não tem hierarquia, não tem ordem, não tem quem vem primeiro, quem vem depois. Eu estou vendo o pessoal anotar, fica à vontade, mas nós vamos disponibilizar o material no site depois para vocês, tá? É só para... Eu também adoro anotar, mas é que às vezes o fato de disponibilizar ajuda vocês. Já falaram para eu falar mais devagar, eu estou falando muito depressa. Então eu vou falar mais devagar, certo? Se eu voltar a falar depressa, vocês me avisem de novo. Mas vamos! Dinamismo, movimento. Se vocês quiserem usar até a palavra caos, mas tomem cuidado, né? E aí, os conceitos que eu pus lá. O mais importante é o que está grifado. Todo esse movimento, toda essa troca, todo esse relacionamento tem que ser equilibrado. Quando nós, seres humanos, que estamos ali naquele meio também, fazemos parte desse complexo, desse organismo, interagimos. Quando a gente tem a noção exata de não atrapalhar as relações, infelizmente isso não acontece, e elas são equilibradas, a gente tem garantia de vida no planeta. Se meio ambiente não estiver equilibrado, a gente não tem garantia de vida no planeta. Então esses são os conceitos que vocês precisam. Não tem ordem, o relacionamento é constante, é dinâmico, então tem muito movimento, ação e reação o tempo todo, mas fundamentalmente, equilíbrio que garante a vida. Vocês vão ver como é que isso é importante, inclusive para o direito. Eu vou mostrar já para nós o direito que a gente tem a meio ambiente ecologicamente equilibrado. Pessoal, infelizmente, e por isso estamos aqui hoje discutindo essa temática, e por isso ela tem ocupado um espaço enorme nas nossas vidas, nós vivemos uma situação de total desequilíbrio. E 3 são os movimentos. Eu não vou aqui me ater a datas para a gente poder ser mais dinâmico, para a gente poder aproveitar o tempo da maneira mais adequada. Até porque a questão das datas está fácil aí na cabeça de vocês, para vocês encaixarem. Que a gente precisa entender como esses 3 movimentos, ao longo da formação desse mundo louco que a gente vive, aconteceram e se relacionam. Então vamos lá. Tem muita gente no planeta hoje. É o que a gente chama de sociedade de massa. É gente demais da conta. Qual que é o problema disso? Todo esse povo aí precisa se alimentar, precisa usar água, produz lixo. Isso a gente define do ponto de vista das ciências, das multiciências, ou numa visão multidisciplinar para tratar de meio ambiente, como impacto. É muita gente que causa impacto no planeta. Impacto é toda consequência de uma ação humana para o meio ambiente. O impacto pode ser positivo, ótimo, eu reciclo todo o resíduo que eu gero na minha casa, eu separo tudo e dou destinação correta. Na minha cidade tem um aterro sanitário que é do jeito que a lei determina, que a técnica define, que é a maneira adequada de dispor o lixo que eu produzo. Tudo isso é impacto positivo, mas se está desequilibrado, já fica claro concluir que a gente tem muito mais impacto negativo do que positivo. Então olha só, gente, a evolução, que loucura, tá? Esses dados estão lá nos Objetivos para um Mundo Sustentável da ONU, é fácil depois de encontrar. Em 1990 nós tínhamos 5,3 bilhões de pessoas, o ano passado 7,6, e aí vem as projeções, olha.
8.6, 9.8, 11.2. Só para instigar a curiosidade de vocês, tem uma corrente de pensadores norte-americanos que diz que o número ideal, ou o número de equilíbrio para o planeta é de 4 bilhões. A gente já está quase no dobro. Olha só, uma outra projeção da ONU. O que esse povo tudo vai precisar em 2030? Mais 50% de energia. Sendo que em 2014, 768 milhões de pessoas não tinham acesso à água tratada. Nós vamos precisar de mais 40% de água, sendo que 2,5 bilhões de pessoas têm condições sanitárias ruins ou péssimas. Mais 35% de alimentos, sendo que 1,3 bilhão de pessoas não têm acesso à eletricidade. A gente precisa começar a refletir a respeito dessas coisas. A gente está vivendo uma situação muito séria de desequilíbrio. Outro problema de desequilíbrio, esse povo todo quer morar na cidade. Meados de 2010, metade da população, mais da metade da população mundial era rural, passou a ser urbana. Mais 50% da população, daqueles 7,6 bilhões de pessoas, vive na cidade. A tendência hoje é de que a maioria das cidades se concentre no litoral e sejam cidades de até 500 mil habitantes. Isso é péssimo, porque o litoral tem toda uma cadeia de relações ambientais muito frágil. Não é bom ter cidade no litoral, de jeito nenhum. E nós vivemos uma situação de cidades que são enormes e tem uma tendência muito grande também de formação dessas enormes cidades. Tomem cuidado, depende da fonte que vocês vão consultar, esse ranking muda um pouco, tá? Não muda quem está em primeiro, mas às vezes ali para baixo muda. Quem está em terceiro pode ser quarto, depende da fonte que você consultou, tá? Então vamos lá. Gente, em Tóquio tem 37 milhões e 900 mil pessoas. Se não estivesse gravando, eu ia falar que tem um outro problema, todo mundo parecido. Imagina esse tanto de gente, mas como está gravando, eu não vou falar isso, porque no mundo do mimimi que a gente vive hoje, daqui a pouco estão me processando por ser discriminatório o meu comentário. Jakarta, na Indonésia, 31 milhões, Delhi, Manila, nas Filipinas, na Coreia do Sul, Seul, Paquistão, Karachi, na China, na Índia, nos Estados Unidos e no Brasil. Quem já foi em São Paulo tem noção disso, porque, vamos ser sinceros, de 20 milhões para 37 vai fazer diferença nenhuma, o caos é o mesmo. A diferença é a cultura das pessoas e como elas conseguem viver nesse caos. Então vamos lá, nós estamos desequilibrados porque tem muita gente no planeta, muita gente que causa impacto. Nós vivemos uma situação de desequilíbrio porque a gente mora na cidade. A cidade não tem o menor planejamento, pessoal. Esse é um outro grande problema. Quem mora aqui em Pouso Alegre sabe, a gente tem problema de engarrafamento em Pouso Alegre. Nós moramos numa cidade de médio porte no interior de Minas Gerais, tem 140 mil habitantes, Pouso Alegre. Você fica parado no trânsito, direto aqui, dependendo do horário. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu mudei de casa por conta de trânsito, porque a minha esposa precisava ficar mais perto do serviço dela. Que era um tal de ficar controlando, que hora que você sai de casa, que hora que você vai voltar para casa. Não, eu falei, peraí, quem mora em São Paulo que tem esse tipo de comportamento, a gente já tem aqui em Pouso Alegre. Isso tudo afeta a nossa qualidade de vida. Um outro detalhe importantíssimo, quem está com as anotações aí, ó, vejam que a maioria dessas cidades enormes não está em países desenvolvidos. Na verdade, a gente tem o que aqui? Uma, que é Tóquio, duas, Seul, 3, Nova York. Se a gente fosse sincero, como a gente está no Brasil, eu vou para São Paulo também, tá? Mas vejam que as outras condições são países de muita dificuldade. O país que mais preocupa hoje, gente, a Índia, mais do que a China, porque a China tem um controle demográfico férreo, a Índia não tem. Então o país que mais preocupa em relação à questão demográfica hoje é a Índia. Vamos ver como é que o povo vive lá no Japão, a questão de funcionar ou não uma cidade de 37 milhões por conta da disciplina das pessoas. Olha que legal, você trabalha o dia inteiro, aí você vai para casa,
descansar, você estudou o dia inteiro, você quer ir embora para casa jantar, você tem que pegar o metrô. E o metrô lá funciona assim, ó. Presta atenção nos caras de uniforme. Aqui, ó. Ó, olha o tanto que está chegando de uniforme. Olha lá o que eles estão fazendo. Imagina você no Brasil, já virou pancadaria, o cara começa a te empurrar. Presta atenção nesse aqui, no fim que ele vai arrumar até a capa da roupa da moça aqui, ó. Eles são educados. Luva branca. O trem tá feio, ó, que apareceu até o chefe de todo mundo aqui para empurrar, ó. Ele estava escondido. Olha lá, ó, arrumou o vestido da moça, olha que educado que ele é. Viu? Vocês imaginam isso aqui no Brasil? Isso é uma profissão no Japão. Não vou tentar falar o nome, imagina, não consegui falar aqui Airport, eu vou conseguir falar um nome em japonês aí para vocês, bem capaz. Se aqui no Brasil é um monte de gente forte, assim que nem eu, com uns porretes desse tamanho para pôr o povo dentro do trem. Ia ser eficiente também. Só de ver a moçada com os porretes lá, você já corria para dentro do trem e se aperta. Agora, gente, imagina lá dentro, lata de sardinha, a expressão é a única que cabe aí. Lata de sardinha, você trabalhou o dia inteiro, deve ter gente que está com a cara amassada assim na porta do trem. Terceiro, olha lá, você não falou que tinha que corrigir o negócio que está escrito errado lá, rapaz? E eu não corrigi porque... Desculpa, gente. Eu fiz o slide errado, esquece o vimento do meio aí, ó, desenvolvimento tecnológico. Como vocês adoram dizer, vem do nosso chip programado, o homem nunca está satisfeito. O ser humano quer sempre mais, ele quer ter melhores condições de vida, ele quer estudar para ganhar mais, ele quer estudar para ter uma vida melhor, ele quer estudar para aprender mais, para saber mais, e por aí vai. Isso vai ter uma consequência já para nós também. Então nós temos um desenvolvimento tecnológico muito grande. Então olha como é que as coisas se amarraram. Tem muita gente no planeta que causa impacto, que mora na cidade e que quer melhorar de vida o tempo todo. Nós podemos fazer aqui uma rápida revisão histórica, lá 1700 qualquer coisa, né? Final da Idade Média, começo da Idade Moderna, se não estiver falando bobagem, que não é uma professora de história, alguém que sabe mais do que eu me corrige. Mas a tal da Revolução Industrial lá na Inglaterra, quando o homem deixa de usar a força dele, a força física para produzir, e pega um combustível e faz vapor. E toca uma máquina e produz mais. Por que ele precisa produzir mais? Porque tem mais gente para consumir. Olha o consumo aparecendo aí na nossa conversa. Tem muita gente, tem que fornecer para muita gente, então precisa de uma máquina. Sabe as consequências dessa mudança? Isso é o que a gente chama de mudança de paradigma. Existia um modelo de mundo que funcionava, ele não funciona mais. Esse modelo não funciona mais. Eu produzindo com a minha força física. Eu tenho que ter um modelo novo, diferente. Qual que é? A exploração da força mecânica produzida por um combustível. E olha as consequências. Primeiro, da onde sai o combustível? Da natureza, porque nós estamos falando de carvão, no primeiro momento, carvão vegetal e carvão mineral. Da onde sai a matéria-prima? Da natureza. Se antes eu ia lá com uma picareta e cortava algumas coisas, cavava o ferro, um pouquinho de minério de ferro para transformar, fazer umas ferraduras, alguma coisa, agora eu já vou a um monte de gente e além de tirar o minério de ferro, tira o carvão, corta as árvores para fazer forno, para abastecer o forno, para gerar vapor. Então vejam que a relação de exploração passa a ser muito diferente. Detalhe, um conceito que alcançou a gente até hoje e é absolutamente errado, vou mostrar para vocês já já. Que a Terra é uma fonte inesgotável de matéria-prima e combustível. Eu posso tirar o tanto que for, que ela vai repor. Posso tirar o tanto que for, que ela vai repor. Posso tirar o que for de combustível, que ela vai repor. Então, primeira consequência. Segunda consequência, eu posso devolver para lá tudo que sobrar do meu processo produtivo. O lixo, o resíduo do meu processo produtivo. O detalhe é que se eu descarto alguma coisa no planeta e essa coisa não interage com o planeta e volta para o seu estado original, isso é beleza. Eu pego um tijolo, que é o que? É argila,
Outro dia eu falei barro, ficaram bravos comigo, professor. Não é barro que faz tijolo, é argila. Eu falei, tá bom, moço, vamos lá. Argila, né? Na minha época também, mas não vamos ficar falando de idade, porque eu nasci antes de Cristo, não tem ninguém da minha idade. Eu andei na Arca de Noé, vocês não têm noção do quanto que eu sou velho. Né? Ia com olaria, hoje vai com a cerâmica. Negócio chique também. Né? Cozinha o barro, e aí você usa o tijolo. Se eu pegar aquele tijolo que saiu do forno e devolver para o planeta, vai demorar um pouco mais, porque ele foi endurecido pelo calor, mas ele vai voltar ao estado natural dele de pó e vai se integrar no meio ambiente, sem causar nenhum problema. A gente diz que esse é um resíduo inerte, ele não interage de forma negativa. Agora eu pego o tijolo e faço o quê? Levo uma construção, aí eu ponho cal, cimento, massa, depois passo tinta, massa corrida, tratamento para não mofar, depois não sei o quê. Se eu descartar isso, a tinta não volta para a natureza, os produtos químicos, o cimento, aí aquele tijolo não é mais inerte, ele está contaminado. Lá nesse momento que eu estou falando, da Revolução Industrial, no começo da Revolução Industrial, o conceito era, o que eu pegar, que eu usar, sobrou, eu devolvo que o planeta dá conta. Nós vamos ver as consequências disso tudo. Então esses são os 3 grandes motivos do nosso total desequilíbrio. Muita gente no planeta, morando na cidade e querendo melhores condições de vida, buscando condições melhores de vida. Tem que ter um jeito para reverter isso. Tá? O homem começou a fazer uma série de discussões organizadas pela ONU, as grandes conferências da ONU, 72, depois em Estocolmo, foi a primeira, a ECO 92 no Rio de Janeiro, depois nós tivemos África do Sul em 2002, depois Rio de Janeiro de novo em 2012. São as conferências mundiais para discussão de meio ambiente. Eu não trouxe os detalhes porque a gente não teria tempo, mas se eventualmente alguém tiver interesse, pode mandar um e-mail para nós, tá? que eu mando o material todo para vocês, as fontes, os roteiros que eu tenho a respeito dessas discussões todas. Mas, na primeira conferência, lá em 72, um homem chegou à seguinte conclusão: a minha relação com o meio ambiente está desequilibrada, por essas 3 razões que acabei de apresentar para vocês. Nós precisamos reverter isso. Então estabeleceram uma série de princípios, que é uma carta de princípios da ONU de 72, e criaram um grupo de trabalho para dizer, nós precisamos de uma ferramenta para implementar esses princípios. Em 1987, este relatório aqui, Nosso Futuro Comum, foi apresentado ao mundo com uma ferramenta, é o desenvolvimento sustentável. Vocês vão me permitir ler, porque é uma citação da tradução da ONU, tem até a redação não é tão adequada, porque a tradução eu não corrigi, tá certo? Então abre aspas. Aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades. Ele reconhece 3 elementos fundamentais. E aí, se a gente trouxer para a realidade do Brasil, nós temos o reconhecimento do desenvolvimento sustentável na nossa Constituição, que é a maior lei que tem no país. O pessoal já percebeu você sacaneando aí, Rodrigo. Está até fazendo pose e desviando você, tirando foto. Depois a gente vai lá e faz uma selfie, todo mundo junto aqui, todo mundo faz uma selfie, beleza? Uma selfie, isso aqui eu te entreguei, agora ficou pior ainda, né? Vocês não estão noção da cara dele. Tira uma foto da cara dele, por favor, de felicidade comigo, para ter prova depois. Que nem vocês fazem. Mas vejam, aquilo que eu acabei de dizer para vocês, nós queremos continuar melhorando de vida. Para melhorar de vida, a gente precisa ter uma série de coisas. Trazendo para a nossa lei, nós temos a lei maior, a Constituição, depois tem outras leis. Na lei 9985 de 2000, que é uma lei que cuida de unidades de conservação da natureza no Brasil, tem os 3 elementos de maneira muito mais clara da chamada hoje sustentabilidade. Quando a gente estiver falando de sustentabilidade, nós estamos falando de desenvolvimento sustentável, aquele conceito original que eu pus ali para vocês de 87. Mas toda e qualquer atividade que se diga sustentável, ela tem que ter ao mesmo tempo esses 3 pilares. Senão ela não pode ser classificada como sustentável. Ela tem que ser ambientalmente correta. Ou seja, eu tenho que preservar todo o recurso natural que existe hoje, com a mesma quantidade e qualidade,
para as gerações que vão me suceder. Ela tem que ser economicamente viável. A atividade tem que gerar renda. Eu, quando comecei a estudar meio ambiente, eu era meio sonhador demais. Eu pensava, não pode envolver dinheiro com preservação de meio ambiente. Está errado, você não consegue sustentar uma atividade se não tiver dinheiro, se ela não gerar dinheiro. Então precisa sim ser sustentável do ponto de vista econômico e tem que melhorar a condição de vida das pessoas, portanto ela tem que ser socialmente justa. Tem um elemento socialmente justo que eu pus ali em destaque, que não aparece de forma explícita, mas ela tem também que respeitar a cultura daquela comunidade que está trabalhando com aquela atividade. Eu não posso dizer que vai ter uma atividade sustentável na Índia, um frigorífico sustentável de vaca, porque a vaca é sagrada na Índia, né? Então não vai ter um frigorífico sustentável na Índia, porque não respeita a cultura daquela população. Certo? Na Constituição, aqui está, gente, a lei maior do Brasil defendendo o meio ambiente. Foi a única Constituição brasileira que tratou de meio ambiente de maneira direta, tá certo? É um artigo extremamente importante e quem estuda meio ambiente fora do Brasil, ou seja, outros países, sempre dizem, é um dos textos mais avançados do mundo no que diz respeito à preservação de meio ambiente. Então olha que tem uma questão interessante para a gente amarrar lá com o conceito inicial que eu apresentei para vocês e que é argumento importante para uma redação ou para uma discussão, né? Vou ler primeiro, depois a gente destaca. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É um texto que a gente podia passar aqui uns 3 dias estudando só esse texto. Isso a gente chama de caput, é a parte inicial e principal de um artigo de lei, depois ele se divide de outras formas, tá? Mas vejam, todos aqui é o mais amplo possível. Se eu sou menor de idade, menor de idade, se eu sou brasileiro, se eu não sou, se eu nasci aqui, não nasci, se eu sou naturalizado, não tem qualquer classificação ali. E o direito que está garantido é meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então veja que aquela questão do equilibrado do primeiro slide, do conceito de meio ambiente que eu apresentei para vocês, é fundamental. Então o certo não é dizer que eu tenho direito ao meio ambiente, é meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse é o direito que a nossa Constituição nos garante aqui no Brasil. É essencial a sadia qualidade de vida? Tomem cuidado. A gente pensa que qualidade de vida está ligado ao acesso a bens materiais. No Brasil, qualidade de vida significa ter meio ambiente ecologicamente equilibrado também. É um dever do poder público e nosso de defender e preservar para nós todos e para quem vai vir. Uma dica aí para vocês, mesmo em outras questões que apareçam lá na prova de, como é que chama? Ciências da natureza e suas especialidades, assim que fala? Biologia, essas coisas aí, né? Lá no Enem. Toda vez que vocês virem um texto falando de meio ambiente que aparecer essa expressão, futuras gerações, este texto está fazendo referência a desenvolvimento sustentável. Por isso que a gente diz, como está aqui na Constituição, que o Brasil escolheu defender o meio ambiente ou ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado através do desenvolvimento sustentável. Pessoal, quando é que a gente consegue resolver o problema? Porque até agora eu só mostrei o problema para vocês, mostrei a ferramenta. Mas como eu faço para que essa ferramenta funcione? Aqui, vocês não vão encontrar da forma como eu organizei em livros, em artigos. Essa é uma construção que eu idealizei através do tempo que eu estudo a questão, das minhas aulas, das coisas que eu pesquiso e estudo, mas é uma proposta, tá? Entendo eu que a gente só vai reverter esta situação de desequilíbrio através de um processo de educação. Aí tem um monte de professor, um monte de gente da área de educação, e eu cometi lá o maior sacrilégio que tem na face da terra.
pois que educação é igual a ferramenta. Diz que não pode de jeito nenhum. Mas para todo mundo que fala isso, que escreve esses livros, tudo que a gente compra, que eu já mandei e-mail perguntando, se não pode falar ferramenta, o que que é? Aí vem aquelas respondem nhenhenhé, aí cita uns 48 filósofos e não responde. Então fica aqui, a crítica está feita, gente. Cuidado para usar a ferramenta como sinônimo de educação. Processo, sei lá, método, repensem. Mas eu não vejo de outro jeito. Olha, eu preciso ser um caboclo educado, porque eu preciso ter informação. Se eu não tiver informação, se eu não souber o que fazer com a informação, o que ela adianta para mim? Hoje, não sei se vocês sabem, acesso à informação não é mais problema para o ser humano. O problema é qual informação que eu preciso e que é útil para mim. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, está estudando a possibilidade de incluir como doença profissional, laboral, na verdade é o termo certo, a angústia que o acesso a muita informação gera na gente. Quantos blogueiros vocês seguem? Teve alguém desse tamanho? Povo do terceiro, então, os meninos. Quantos blogueiros que falam a marca de whey protein vocês seguem? Videogame, né? Os meninos seguem videogame aí para tudo quanto é lado. E aí você tem o Twitter do cara, o Insta dele, o Facebook, você segue o Stories dele, e ele faz umas manobras lá que ninguém conhece. Gente, isso é tão louco, vocês viram? É só um desabafo, né? Outro dia o rapaz se suicidou nos Estados Unidos porque o blog dele não estava sendo mais seguido, ele era um dos top que dava dica de videogame e perdeu, parou de ganhar dinheiro com isso, não sei o quê, entrou num carro chiquérrimo que ele tinha lá e se suicidou. Peraí, né? Mas é só um desabafo, vamos lá. Gente, se eu tenho informação útil, que eu só vou conseguir isso com a educação. Na verdade, eu estou falando aqui de conhecimento. Se eu tenho uma informação, eu passo ela pela educação, ela vira conhecimento. E é isso que a gente precisa, conhecimento. Porque o conhecimento leva a gente a utilizar essa nossa habilidade, capacidade exclusiva do ser humano, discernimento. Que é simples. Eu escolho pensando nas consequências. Toda escolha tem uma consequência. Todos vocês que estão aqui hoje deixaram de fazer um tanto de outras coisas. Essa é a consequência. Eu não vou ver a novela, não vou ver o jornal, não vou jogar o videogame, eu não vou sair, eu não vou interagir com a minha família hoje de noite. Sei lá, um monte de outras coisas que vocês poderiam estar fazendo. Mas vocês escolheram. Nós vamos estar aqui. Qual a consequência disso? Vocês saíram de casa, vocês estão interagindo com outras pessoas, vocês estão conhecendo a faculdade, vocês estão escutando um monte de conversa aqui que eu espero que seja conhecimento para vocês, não só informação jogada para matar o tempo. Moçada que veio de onde? Veio cantando ou veio rezando terço? Rezando terço, né? Eu sabia, eu tinha certeza disso. Tudo rezando terço. Então veja, tem consequência. Aí nós vamos falar do consumo já, vocês vão ver as consequências. Pessoal, quando eu faço a escolha certa, significa eu estou respeitando. Respeito é ação e reação. Tem um ditado aí da cultura popular que diz assim, aprendi com um aluno meu: Deus perdoa sempre, o homem de vez em quando, a natureza nunca. Ela às vezes demora, mas ela devolve todo o mal que a gente está fazendo, todo o desequilíbrio que a gente está causando. Há pouco tempo atrás, a gente viu aí um tsunami lá na Ásia, que até hoje o Japão, olha o desenvolvimento, a disciplina, a cultura daquele povo, está correndo atrás de tentar resolver. Semana passada eles divulgaram lá notícias negativas e muito preocupantes sobre Fukushima, que é uma central de energia atômica que foi atingida pelo tsunami, e não tem o que fazer. Você avisa, você fala, não sei o que, não tem o que fazer. Vocês querem ver discernimento, escolher sabendo a consequência e a questão do respeito, ação e reação? Tem um furacão que vai chegar daqui a pouco em alguns estados lá dos Estados Unidos. A tecnologia, o conhecimento, a educação permitiu o quê? Avisar com muita antecedência. Ótimo! Tem um monte de gente que não saiu de casa. Eu vou em entrevista agora de um casal, já
assim que nem eu, que andou na Arca de Noé, do ponto de vista de idade, falando, não, nós queremos ficar aqui, não tem, não vai ter isso, eu estou tranquilo, eu comprei água, se não tiver eletricidade, eu tenho alimento que não vai na geladeira. Vocês estão vendo? Ação e reação. O que é legal da ferramenta do discernimento e do respeito, da educação, do discernimento e do respeito, é que isso vira um ciclo virtuoso. Quanto mais, é que eu fico colando aqui, tem uma tela aqui para mim, eu tenho uma vontade de ficar apontando para ela. Quanto mais educado eu for, mais discernimento eu tenho. Quanto melhor eu escolher, significa que mais respeito eu vou ter, que as reações, portanto, vão ser positivas, porque elas vão me respeitar também. Eu vou querer ser mais educado, agir com melhor discernimento ainda, vou ter mais respeito, eu quero mais educação e assim sucessivamente. Esse é o ciclo virtuoso. Essa é uma proposta que eu entendo de intervenção para tornar equilibrado de novo. É assim que eu trabalho. Então eu vou passar algumas informações para vocês que espero se transformem em conhecimento. Primeiro detalhe que nós não estamos acostumados, não sabemos, para tratar a questão ambiental. A gente não leva em consideração o ciclo de vida de um produto. O que é o ciclo de vida de um produto? É desde o começo, ou seja, eu vou extrair a matéria-prima, depois eu tenho que pesquisar, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer o design dele, eu tenho que embalar, eu tenho que mandar levar para algum lugar, eu vou usar, eventualmente tem que fazer manutenção, e aí começa. Eu posso reutilizar? Aí ele volta aqui. Ah não, eu vou reciclar? Aí ele volta aqui. Ah, eu vou recuperar? E ele volta aqui. Ou quando não tem jeito mesmo, eu tenho que dispor da disposição final, que é incinerando ou aterrando. Isso é tão louco, gente, que se vocês se a gente fizer a análise de ciclo de vida da lata de alumínio e da garrafa de vidro, a garrafa de vidro é muito mais amigável com o meio ambiente do que a lata de alumínio. Quantos aqui sabiam disso? A gente vai no supermercado, opta por quê? Lata de alumínio, até porque ela gela a cerveja muito mais rápido, né, Rodrigo? Então a gente compra lata de alumínio. E garrafas tem que levar, quebra, bate, pesado, é ruim, faz barulho no carro, tem que acomodar não sei de que jeito. Mas para o meio ambiente, ela é muito melhor, porque eu posso fazer ciclos muito mais repetidos de uso dela do que do alumínio. Pessoal, olha o problema do mundo. Falei para vocês as consequências da gente querer melhorar de vida. A gente quer ter cada vez mais. Vocês não viveram numa sociedade onde valia um ditado que dizia assim: eu confio nas palavras das pessoas, o que vale é o fio do bigode. Primeiro, que não era preconceito falar assim, né? Segundo, que valia, porque a palavra das pessoas valia. As pessoas tinham valor pelo que elas eram. Hoje o que vale? É o que eu tenho. Onde você mora? Que tamanho que é a sua casa? Quantos carros você tem? Onde você já viajou? Quantas televisões tem na sua casa? Quantos banheiros tem na sua casa? Você tem isso? Vocês querem ver um exemplo? É muito rápido disso aí. E olha lá o dado, isso é de 2016, né? Em 2016 foram geradas 45 milhões de toneladas de resíduo eletrônico, que inclui celular e geladeira, mas só 20% foram recicladas. Olha quanto de dinheiro que foi parar no lixo, 55 bilhões de euros. Gente, isso é estúpido. E vocês querem ver como é que a gente participa do ciclo sem saber, sem parar para refletir? A questão do discernimento, da escolha e do resultado? Quem aqui já trocou de celular pelo menos uma vez na vida? Todo mundo, né? Aí vocês querem ver? Que legal? A perguntinha idiota que vem depois dessa. Quem aqui sabe usar todos os recursos do celular que tem hoje? Sabe qual que é a respostinha imbecil que vocês deviam ter dado para a minha perguntinha idiota? Porque ninguém levantou a mão, então ninguém sabe usar os recursos do celular que tem hoje. Por que você tem esse celular? E a respostinha idiota é: ô imbecil, você já misturei tudo aqui, né? É porque não existe um celular que não faça isso tudo.
E essa é a nossa realidade. Gente, meu celular, eu tenho um. Celular foi o capeta que inventou, né? Eu já expliquei com uma parte da galera aqui, né? Celular, internet, rede social, isso é coisa do capeta. Gente, para quem duvidou aí, eu vou provar para vocês muito rapidamente. Quem já escutou isso, eu vou ser rápido para não encher muita paciência de todo mundo. Vocês já ouviram falar de grupo de WhatsApp de família? E vocês duvidam que esse negócio do capeta? Outro dia um amigo meu recebeu. Vocês nunca receberam em grupo de WhatsApp aquele negócio assim? É verdade, recebi de outro grupo, eu conheço, ajude por favor, é sério, pessoa desaparecida, família desesperada, divulgue. Um amigo meu recebeu a foto dele, falando que ele estava desaparecido, e ele estava com a família, e a família estava desesperada. Aí ele mostrou para a família e falou: gente, vocês estão desesperados, eu sumi, o que está rolando aí? Não está fazendo churrasco? É porque tem pouca cerveja, alguém pôs aí que eu desapareci porque não tem carne, o que está rolando para eu poder responder? A família dele rachou de dar risada. Sabe o que ele fez? Juntou a família, fez uma selfie e mandou de volta. Eu apareci, minha família já está fazendo um churrasco para comemorar. Não, é muito doido. E o bom dia, boa tarde, boa noite, 5 horas da manhã? Estou falando, é do capeta esse negócio. Agora tenta comprar um celular que não faz estudo, entra na loja e pergunta: moça, nem um celular para mim que só telefona. Vai olhar para você e fala: nossa, vai ter de Varginha aí comprando celular. Não tem, faz tudo. O meu de vez em quando, o Rodrigo que me ajuda aqui, porque ele não entende disso. De vez em quando eu chego desesperado com o celular lá para ele e pergunto: Rodrigo, o que eu faço? Aí está perguntando para mim assim: você já atualizou seus arquivos na nuvem? Eu fico procurando uma nuvem, uma janela, uma porta, né? O máximo que eu consegui procurar foi uma nuvem para entrar no USB, para ver se eu ligava meu celular lá. Nuvem é negócio de fazer chover, gente, está difícil hoje em dia. O que celular tem a ver com nuvem? Vocês sabem, né? Vocês guardam tudo na nuvem, não é isso? Por isso que aparece foto pelada dos outros aí na internet. Chora na nuvem na conta de alguém. Fica guardando foto pelada na internet para vocês verem o que acontece. Pessoal, vocês sabiam que plástico vem do petróleo? Matéria-prima do plástico, petróleo. Tudo que vocês virem de plástico, as cadeiras, o plastiquinho da menina bonita aqui, os copinhos d'água e por aí vai, o bagulhinho que eu estou usando aqui, que eu vi, não derrubei ainda hoje, não devia ter falado, né? Porque toda vez eu derrubo. Agora não vai cair mais, viu? Vou fazer isso toda vez. É tudo de petróleo. Tem uma indústria no Brasil, ela está envolvida em um monte de rolo da Lava Jato, que é chamada Braskem, é uma sociedade entre a Petrobras e a Odebrecht, é uma indústria da área petroquímica. Ela desenvolveu um plástico verde que é feito a partir do bagaço da cana de açúcar. Ela pega lixo para produzir plástico, ela chama isso de plástico verde. Ela não está dando conta da produção, de tanto que ela está vendendo isso. Na verdade, a fábrica dela está esgotada a capacidade de produção, trabalha 24 horas, 7 dias por semana. E olha a consequência, lembra? Eu preciso ter informação, preciso ter discernimento. Um plástico, um bagulhinho de plástico verde custa mais caro do que o outro. Custa mais caro agora, mas ele é melhor para o meio ambiente. Olha lá, durante o processo de crescimento da cana-de-açúcar, ela já tira gás carbônico da atmosfera, efeito estufa, aquecimento global. Ele é produzido, ele se transforma em qualquer produto. Vocês fazem a escolha, ele é 100% reciclável e ele reduz as emissões de gás carbônico no mundo. Mas vamos ter ideia, vou falar, isso fica meio aéreo, vamos tornar concreto? Ótimo! 200 mil toneladas de plástico verde por ano equivale à redução de 500 mil toneladas de gás carbônico. Esse é um número científico, tem uma fórmula, e a ONU que controla o projeto de venda de gás carbônico, de sequestro de gás carbônico. Tá? Então isso é técnico, isso é científico, não é um neguinho que está chutando aí, não. Isso equivale ainda, olha, é igual a emissão de gás carbônico de 500 mil automóveis por ano, ou de 123 mil famílias usando energia por um ano também. Se a gente fizer uma família de 3 aí na média, para mais, para menos, sei lá, vamos usar 3, dá quase 500 mil pessoas aqui, 460 e qualquer coisa. Lembra do lance da análise do ciclo de vida? Está aqui um ciclo de vida de uma calça jeans.
Tá o nome da empresa porque ela divulgou isso. Então não estou falando mal dessa empresa, porque ela está investindo em produzir um jeans que seja menos impactante para o meio ambiente. Então olha como é a análise do ciclo de vida. Começa na produção do algodão. Plantou a semente, colheu, irrigou, não sei o que. Ela gasta, emite 1,7 kg de gás carbônico, energia, eu não sei em megajoules o que significa, vou ser sincero para vocês, e gasta 1.704 litros de água. Você vai produzir uma calça, tá? Aí depois o que vem no ciclo de vida? Não vou ficar lendo tudo, né? Tem que produzir o tecido, tem que fazer a calça, tem que transportar e distribuir. Você vai usar e depois você vai descartar. Então vamos resumir a calça jeans? 32,5 kg de gás carbônico na atmosfera, 400,2 megajoules de energia e 3.480,6 litros de água. Agora, se for daqueles neuróticos que lava mais ainda a calça que a média da população, vai gastar mais água ainda. Isso é análise de ciclo de vida. Começa desde a matéria-prima até a hora que eu vou jogar fora aquilo que eu não uso mais. Olha aí outros produtos com os quais a gente convive no nosso dia a dia e que a gente não sabe quanto que gastaram de água para ser produzidos. Olha uma cerveja, 1 litro de cerveja, 5,5 litros de água no ciclo de vida dela. 1 quilo de arroz, 2.500 litros de água para 1 quilo de arroz. Alguém aí come pão com manteiga? Faça uma escolha. 18.000 litros de água para produzir 1 quilo de manteiga. Por que é tanto? Considera desde lá de produzir o leite, a água que o boi bebe, o pasto, o capim, o cambá, até 1 litro de leite, ó, melhor beber leite do que comer manteiga, tá? 712, queijo, 5.280. Nossa, então uma turma de gente com a camiseta da faculdade aí deve ser para eu acabar. Já vou acabar, tô acabando. Esse trem aqui eu não sei o que está escrito, acho que é batata. 132. Quem gosta de bife aí? Churrasquinho. 17.100 litros de água para produzir 1 quilo de carne. Vamos comer banana, gente. Viver de banana, ó. Gasta muito menos água, melhor. Tá? Ou frango. Frango com banana. Frango gasta muito menos. Boi bebe muita água. Vocês só façam um churrasco agora de frango e banana. E pode me convidar que eu vou. Churrascão. Dá pra, cervejinha dá para levar, ó, 5 litros e meio, dá para levar uma cervejinha, tá? Pãozinho com alho, manteiguinha, sem chance, tá? Pessoal, olha que loucura, isso é dado da ONU também, olha. Eles dizem que a gente precisa, por dia, pelo menos 5 litros de água potável para higiene. Um canadense gasta 600. Um norte-americano 350, um japonês 350, um europeu 200. É porque estão muito. Bom, deixa eu falar. O brasileiro 107. E o coitado do africano aqui 28. Esse é o desequilíbrio, vocês estão vendo como é que é desequilibrado? Ou o cara tem menos do que o necessário, o outro gasta 6 vezes, 5 vezes mais do que o necessário. 6, né? 6 vezes 5, 300. Não, 12! Por isso que eu vim fazer direito, vocês perceberam, né? A matemática não funciona comigo. 12 vezes mais do que eu necessário. Ele gasta a quantidade de 12 pessoas, uma só. Cadê o discernimento? Cadê a escolha dele? Cadê a sustentabilidade do jeito de viver dele? Esse aqui é top. Época de eleição, isso é fantástico. Se vocês encontrarem alguém que é candidato a qualquer coisa no Brasil e use esta informação, vocês vão, pode vir aqui que eu pago a faculdade para vocês, os 5 anos de faculdade, está gravado. $1 investido em saneamento básico economiza 4 em ações curativas na área de saúde. Então vocês pensam assim, cada $1 que eu gastar, que o meu município, que o meu estado, que o meu país investir, em saneamento, vai tirar $4, vai economizar $4 em saúde, porque as pessoas não vão precisar ser curadas, elas não vão ficar doentes.
Vocês já viram algum político que fala assim: eu não vou investir no hospital, eu vou fazer só tratamento de esgoto? Vocês votariam nele? Nunca. Jamais, em tempo algum. E ele também não vai fazer, porque o hospital é bonito, é grande, fica cheio de gente na porta, ambulância berrando, uma barraquinha de cachorro-quente do outro lado, é lindo, a gente passa no hospital e fala: nossa, hospital, que movimento, coisa boa. Saneamento básico funciona como? A maior parte da obra está enterrada, porque é um encanamento para levar o esgoto. E como a gente é um país que não tem planejamento, faz depois que você mora, então quebra a rua. Você já fica enfurecido por causa disso, quebrou sua rua, você não pode entrar na garagem, o conserto é mal feito, a rua vai ficar assim depois, e não aparece. E a parte que aparece, que é a estação, ela é feia e cheira mal. Eu não vou votar num cara que vai investir nisso. Será que eu estou fazendo a escolha certa? Não sei. Por isso é que eu falei para vocês, depois das informações, só para deixar, tá aí uma proposta. Eu preciso estudar, eu preciso saber, pegar a informação, transformar em conhecimento, fazer a escolha certa, aí eu vou respeitar meio ambiente. Pessoal, eu ia fazer, não dá tempo, mas eu quero deixar para vocês. Joguem aí na internet depois, pegada ecológica. Tem uma calculadora. Pegada ecológica calcula, desde 1960 ou 61, não lembro, quanto a gente gasta de recurso do planeta e quando eles se esgotam. Em 1960 ou 61, quando começou, para vocês terem uma ideia, no dia 29 de dezembro. Então tudo que a gente precisava para viver, o mundo dava conta até dia 29 de dezembro. 29 de dezembro acabavam os recursos que a gente precisava. Esse ano, dia 1º de agosto. A gente está vivendo o vermelho desde dia 1º de agosto. Não tem o que a gente precisa e que a Terra dá conta de repor para nós sozinha desde o dia 1º de agosto. Vocês estão tudo no vermelho. Vocês nem contam no banco, tem ainda e já estão no cheque especial. Se a gente não fizer escolhas melhores, vai complicar a nossa vida, porque eu não conheço outro planeta além desse. Só tem esse para a gente viver. E de novo, eu continuo afirmando, é só através da educação que a gente vai conseguir resolver essa parada aí, tá? Última coisa que eu quero dizer para vocês. Quero agradecer vocês. E aí, esse slide representa uma reflexão de um professor que foi reitor da Universidade de Lisboa, professor... cadê o nome dele? Já que eu lembro e falo, Antônio Évora, não sei. Mas ele é um especialista em educação, ele vive no Brasil, e outro dia ele fez essa observação e eu estou pegando a ideia dele para agradecer para vocês. Ele diz que, pesquisando lá no Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino, São Tomás diz que nós temos 3 níveis de gratidão. Um nível primeiro, que é um nível superficial. Alguém faz alguma coisa por você, você reconhece aquilo do ponto de vista intelectual e agradece. O segundo nível, o intermediário, é quando você reconhece que alguém te fez alguma coisa, você quer dizer algo a mais para ele. E o terceiro nível, que é o nível profundo da gratidão. E aí, pegando essa ideia de São Tomás de Aquino e estudando os idiomas, ele percebeu que no alemão, zu danke, no inglês, thank you, você agradece no primeiro nível. Alguém fez alguma coisa para você, thank you, zu danke, beleza, é o famoso beleza. No italiano, no francês, no espanhol, se agradece no segundo nível. Eu te concedo uma graça, eu te dou uma mercê, porque você fez alguma coisa para mim. Mas que somente no português, só no português, a gente agradece no terceiro nível do Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. Porque no português a gente diz assim, obrigado. E sabe o que isso significa? Significa exatamente isso. Nós, da Faculdade de Direito, nós nos sentimos obrigados ao projeto de construção do futuro de vocês, que está representado aqui hoje. Nós estamos compromissados com esse projeto de vocês. Essa é uma atividade de compromisso nosso com o seu futuro. A gente está realmente
obrigado a ajudar vocês naquilo que vocês precisarem e que estiver dentro da nossa possibilidade. Eu que estou falando, mas falo em nome da faculdade. É por isso que eu digo para todos vocês aqui hoje, muito obrigado. E até qualquer hora dessa, tá bom? Obrigado, gente. Valeu.